Eu sempre quis empreender, mas eu cresci ouvindo que isso não era para mim. Hoje eu vou compartilhar um pouquinho da história da Debs Arts, que é a empresa que eu estou tentando montar, e foi um dos motivos pelo qual eu abri esse canal. A minha mãe sempre me dizia que empreender é para quem já nasceu rico, que toda empresa quebrava, e ela não era muito a favor que eu abrisse um negócio. Em 2016 eu fazia um curso de designer, que foi uma das coisas que eu tentei empreender. Aliás, foi lá que abriu a minha cabeça para o empreendedorismo, porque o meu professor na época, ele disse que eu poderia ganhar muito mais fazendo sites do que trabalhando registrado. E quando ele me falou isso, eu cheguei em casa, contei para minha mãe sobre, e ela não foi muito a favor. Então, eu lembro que na época eu criei apenas um logo para um restaurante, depois não fiz mais nada referente a isso. Depois eu tentei fazer kits higiene em MDF, vendi bastante na época, mas como eu não tinha espaço suficiente para deixar os produtos prontos para venda, acabei perdendo alguns clientes e deixei essa ideia para lá. Depois disso eu tentei empreender com fotografia, foi onde eu tentei por uns 3 anos, foi onde começou a dar certo a ideia de empreender. Fora essa questão da minha mãe não me apoiar, olhando para trás, eu entendi alguns motivos. Eu acredito que não era falta de oportunidade mesmo e de alguém me apoiar. Tinha muito mais a ver com a falta de confiança que eu não tinha em mim do que com a falta de apoio. Eu tinha vergonha de oferecer o meu produto, medo de mostrar algo que eu fiz. Eu não confiava no meu trabalho, eu não confiava que eu era boa e isso trava qualquer pessoa. Em 2020, quando eu mudei para o apartamento que eu comprei, acreditei que por ter o meu espaço, eu iria conseguir desenvolver algo. Mas, para minha surpresa, um mês depois, a pandemia chegou. E aí eu morava sozinha, para me ajudar o preço das coisas subiram absurdamente e com isso a minha insegurança aumentou, porque eu comecei a achar que não ia dar conta de me sustentar e também não podia mais depender somente do meu salário registrado. Eu precisaria de mais uma renda. E no final de 2019 eu tinha feito uns trabalhos de fotografia. E as clientes só terminaram de escolher as fotos para o álbum em fevereiro, final de fevereiro, começo de março, que foi quando começou a pandemia. E como tudo fechou, a gráfica demorou 9 meses para me entregar esses álbuns. E quando finalmente recebi os álbuns, ainda faltava as sacolas, porque eu entregava os álbuns dentro de uma eco bag com um porta-retrato, o pendrive personalizado. A sacola também era personalizada, mas os fornecedores estavam demorando 2 meses para confeccionar. E eu não podia falar para as minhas clientes esperar mais 2 meses para entregar os álbuns. E aí a única ideia que eu tive foi de aprender a fazer as sacolas. Eu comprei uma máquina de costura doméstica, entrei no YouTube, assisti vários tutoriais, comprei os materiais que precisava, tecido, as canetas para tecido e decidi fazer minhas próprias eco bags. Nunca tinha costurado na vida, mas naquele momento o que passou na minha cabeça foi: coragem não é saber, é começar, então vamos lá, vamos tentar fazer alguma coisa aqui. E quando eu comecei a fazer as eco bags, eu comecei a gostar daquilo, gostar de costurar, porque até então eu fazia aquelas costuras básicas em casa, com agulha, nunca tinha costurado em uma máquina. A minha avó, a minha mãe até costuram, mas eu nunca me interessei em aprender. Foi desafiador, porque eu não tinha controle do pedal, então eu perdi um pouquinho de material no começo, mas tudo bem. Acabei no final conseguindo fazer o que eu tinha me proposto, que era entregar os álbuns dentro da sacola eco bag personalizada. E também aprendi a fazer lettering para poder desenhar o logo e o nome dos clientes na sacola. E depois que eu entreguei os álbuns para as clientes e elas gostaram, eu comecei a gostar muito de costurar, de criar, né, numa máquina de costura. E eu assisti mais vídeos para saber o que eu poderia fazer com aquela máquina. E aí eu vi que eu poderia fazer bolsas, nécessaire, roupas. Claro que conforme vai aumentando o nível de dificuldade, eu tinha que
trocar a máquina, porque a máquina doméstica, ela se esforça mais para fazer as coisas. Fiz alguns cursos de costura e, parando para pensar agora, eu vi que o medo do novo, do se arriscar, do aprender, não me deixou. Às vezes eu ainda sinto medo, às vezes eu me sinto perdida nos meus processos de criação, mas pelo menos agora eu me sinto perdida agindo, fazendo o que precisa ser feito. Porque antes eu me sentia perdida na mente, então eu pensava muito e não agia. E você ter medo, mas agir, muda tudo. Porque você começa a confrontar a realidade e não os seus pensamentos. Inclusive, isso é algo que mais pra frente eu vou trazer vídeos para falar sobre. Porque eu fiz alguns cursos bem legais referentes à mente, a nossa forma de enxergar a vida, e que foi o que me ajudou, que abriu os meus olhos e que me fez agir. Porque eu saí desse campo mental, onde eu só fico pensando e supondo coisas, e vim para a realidade. Então, se algo dá errado na realidade, eu tenho mais clareza onde foi que eu errei, e assim eu consigo arrumar esse erro. Agora, quando eu fico só no campo da mente, com hipóteses, o medo e a insegurança que eu sinto só aumenta, porque a mente acaba não sendo clara, objetiva. Então a mente, ela age através de suposições. Então como que eu lido com as suposições? No plano mental não tem como ficar elas por elas. Agora, quando eu pego essa suposição e trago para a prática, para a realidade, ali eu consigo combater o que está me travando. Ali fica mais claro se de fato aquilo que eu estava pensando tinha coerência ou não. E claro, e com tudo isso que eu passei, o que era um problema acabou virando uma oportunidade. Foi o que abriu espaço para a marca que eu estou criando. Esse nome Debs Arts, ele foi um nome que veio quando eu fazia os MDFs, mas hoje eu já tenho uma outra ideia de nome, que em breve, quando eu fizer o registro de marca, eu irei lançar ela. Até porque eu pretendo vender produtos corporativos. E esse nome não me soa profissional. Então, por isso que eu irei mudar. E refletindo sobre tudo isso, eu vejo que às vezes a vida só precisa de uma ação sua para te mostrar uma nova direção. Claro que o processo de empreender vai muito mais além do que eu estou falando aqui. E essa série que eu estou começando, mais para frente eu pretendo compartilhar as dificuldades de empreender, mas não é nada que nos barre, porém são coisas que a gente precisa parar para pensar antes de tomar a decisão de empreender, porque o CLT, ele parece ser sacrificante, difícil, prender as nossas horas durante o dia inteiro, mas empreender não é para qualquer um. Por isso que eu estou fielmente desde 2016, estudando sobre, lendo sobre. E eu quero tentar empreender com cautela, porque se de repente não der certo, eu não quero ficar preocupada. Eu quero ter uma boa reserva para seguir minha vida no CLT ou em qualquer outra coisa, ou até mesmo outro empreendimento. Se você está tentando empreender, se você sentiu alguma das dificuldades que eu passei aqui, comenta. Coloca nos comentários, fala sobre o que você pensa disso, o que você quer acompanhar nessa série que eu estou iniciando, onde eu vou falar dos meus processos na empresa que eu estou criando. Deixe sua sugestão. O canal está no início e eu estou aberta a novas ideias para que juntos possamos construir uma vida mais bacana, mais legal. Seja no seu trabalho empreendendo ou seja no seu trabalho CLT. Nos vemos no próximo vídeo.